Vamos então comentar o caso, né, para módulo e direção, a resultante de uma adição vetorial de, no caso aqui é força, eu escolhi como vetor, mas pode ser um vetor qualquer, de N forças em 3 dimensões. Então aqui eu estou representando uma força, pode ser a força resultante, ou pode ser uma força que vai se adicionar a outras. Neste caso aqui não é mais em 2 dimensões, mas em 3 dimensões. Seriam várias forças agindo para vários lados, e aí não mais representadas apenas no gráfico bidimensional, mas no gráfico tridimensional, né? F1, F2, Fn-1, Fn, né? Diversas forças agindo, e aí você vai ter uma adição de forças ou adição de vetores, tá? Então a situação é essa, e esta adição ela segue as mesmas regras, né? Você coloca a extremidade, pode fazer de modo gráfico, né? A extremidade na origem de outra e liga a origem à extremidade, como se faz em 2 dimensões, agora em 3 dimensões, então a gente vai ver isso de modo global. Tendo isso em mente, então eu tenho aqui esta resultante, essa resultante que é uma soma de N vetores, né? Então aqui, ó, F é a resultante de F1 mais F2 mais F3 mais F4 até Fn, tá? E a gente vai representar isso com as componentes dos vetores unitários I, J, K, em que I, J, K se referem aos vetores unitários I na direção X, J na direção Y e K na direção Z. Então você tem essas coordenadas, né? Na verdade, a gente não chama coordenada, é vício de linguagem, na verdade é triordenada, né? Não são mais 2, mas 3. 3 componentes para uma força. Então aqui a gente pode decompor uma força como essa em 3 forças, né? Aqui, ó, a componente em X, a componente em Y e a componente em Z, tá? Então você tem aqui Fx, Fy e Fz. Sendo que é uma coisa muito interessante que acontece agora. F em relação a Fx tem um ângulo alfa, F em relação a Fy tem um ângulo beta, e F em relação a Fz tem um ângulo gama. Então nós temos esta soma vetorial de forças que podem ser decompostas nessa triordenada. Esta soma ela é uma soma de componentes, tá? Então F1 tem suas componentes, F2 tem suas componentes, F3 tem as suas componentes, F4, Fn tem as suas componentes em X, Y e Z, tá? Então como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. F1 I mais F2 ainda não, F1 J mais F1 K, tá? Então a componente F1, deixa eu mudar aqui para F1X, F1Y, F1Z, tá? Para representar a componente em X, em Y e em Z. Mais, aí vem o F2. F2X I mais F2Y J, tá? Já que eu tenho aqui, não precisa isso. Mais F2Z K, tá bom? Mais, sucessivamente até o Fn I mais Fn Y, aqui é X,
aqui é y, mais fnz, k. Tá? Então, essa soma, estou representando aqui, ó, F1, F2, F3, F4, F5 até Fn, com suas componentes, tá? Com suas componentes, para F1 é essa, para F2 é essa, para F3, para F4, até Fn. Então eu tenho uma soma aqui, se a gente reparar, olha, todo mundo componente de Fx, uma soma em y e uma soma em z. Então F vai ser uma soma das componentes em x, uma soma das componentes em y e uma soma das componentes em z. Então vai estar aqui, ó, F1x mais F2x mais sucessivamente até Fnx, componentes em x desses vetores individuais. Aqui vai dar F1y mais F2y mais até Fny, componente de y. Aí vamos ter aqui Fnz, aliás, F1z mais F2z mais F3, F4 até Fnz. Então eu tenho a soma das componentes em x, soma das componentes em y e a soma das componentes em z. De modo global, esse f aqui, não vamos esquecer de colocar a indicação que é um vetor, vai ser, a gente põe aqui, ó, o símbolo da somatória de Fix, tá? Onde o i vai variar de 1 até n, vetor unitário i, tá bom? Mais somatória de f, nesse caso aqui a gente tem que repetir i, não confundir com esse i aqui, tá? Mas só pra gente ter a ideia, até n, para onde? O y, tá? Vamos aqui pro finalzinho, mais, tá bom? Aqui é a do x, do y, agora vamos para i igual a 1 até n, fi, é só para dizer que fi, o que é o fi? É para fazer essa variação aqui, ó. Quando vale 1 é 1, quando vale 2 é o 2, quando vale 3 é o 3, quando vale 4, assim até o n, para cada um desses aqui, na direção z. Então eu tenho aqui, ó, a soma das componentes em x, a soma das componentes em y e a soma das componentes em z, tá? Essa é a nossa ideia. E o que é interessante é que, analogamente ao que acontece lá nas duas dimensões, em que o módulo é o quadrado da soma dessas componentes, mais o quadrado da soma dessas componentes, mais o quadrado da soma dessas componentes. Eu vou chamar genericamente esse f aqui, fx, tá bom? Esse fx mais fy mais fz, tá? Para indicar isso daqui. Quem que é o fx? É somatório das componentes na direção x. Fy, somatório das componentes na direção y. Fz, somatório das componentes na direção z, tá? Infelizmente o quadro não comporta tudo, vamos ter que apagar alguma coisa, tá? Então, já entendido aqui que é essa soma. Se eu quero saber o módulo, ou seja, se eu quero saber este tamanho aqui, a gente vai utilizando algumas ideias. Primeira ideia,
Isso daqui tudo está a 90 graus. Então aqui está a 90 graus, aqui está, no caso aqui, os eixos, tá bom? E aqui está a 90 graus. Então, quem é esse F aqui? O F é vetorialmente a soma fx, fy, fz, como a gente viu aqui, que são os componentes, tá bom? De outra forma, o que a gente pode perceber aqui pelo nosso desenho? É que, se a gente pegar e observar, esse componente aqui, fz, está a 90 graus disso daqui, tá bom? O que é isso daqui? É a soma vetorial fx e fy. Cujo módulo é a soma de dois vetores, ou do componente de vetores em duas dimensões. Ou seja, esse fx mais esse fy é basicamente o módulo dele, o módulo fx mais fy, que é esse daqui, é basicamente a raiz de fx, essa soma, né? Essa sominha aqui ao quadrado, mais fy ao quadrado, tá? Ou, se a gente quiser escrever, eu vou deixar para o final, para não ficar uma coisa muito complicada, fx quadrado, fy quadrado. E, da mesma forma, do mesmo entendimento que eu tenho aqui um teorema de Pitágoras, aqui também eu vou ter um teorema de Pitágoras desse com esse, tá? Desse daqui, que está aqui no eixo XY, no plano XY, e aqui com o FZ, que está, né, fazendo um plano Z com esse eixo aqui. Então, o global aqui, o que seria? FZ mais fx mais, vou botar em ordem, de modo bem geral, f módulo de f vai ser, tá? O quadrado das componentes de fx, quadrado das componentes de fy, o quadrado das componentes de fz. Então, este aqui é o módulo, ok? Daqui de f. Isso é uma expansão de duas dimensões para três dimensões. O pensamento é o mesmo das duas dimensões, que vai usando, neste caso, pode chegar de diversas formas nessa conclusão, usando aqui visualmente e trigonometricamente o teorema de Pitágoras, ou melhor, geometricamente o teorema de Pitágoras, para a gente calcular. Tá legal? Então, essa é a ideia. O que é interessante é você perceber que a gente chega nisso, nessa conclusão, demonstrando passo a passo, ou pelo menos mostrando aqui de modo não tão rigoroso, mas pelo menos para ter uma intuição do que está acontecendo. Tá? Nós primeiro partimos desta ideia, mostramos aqui a soma de componentes, demonstramos aqui, ou mostramos que esse F é essa soma aqui, tá? E isso daqui a gente vai intuindo, vai trabalhando aqui para ver o módulo, tomados 2 a 2, fx, fy, essa aqui, isso dá esta ideia. Depois a gente vai pegar este módulo assim, sendo, né, aqui um triângulo, se você reparar, isso daqui, tá? Não dá para enxergar, porque realmente é só uma projeção em duas dimensões, mas isso aqui está a 90 graus, tá? Este tamanho é este tamanho aqui é a nossa soma desses dois, tá? Então o módulo disso aqui, que é esse módulo aqui, tá? O módulo disso aqui, isso ao quadrado mais isso ao quadrado, dá isso aqui ao quadrado, tá? Que é esse daqui, ó. F vai ser o módulo de que forma? Vai ter o módulo de que forma? Raiz de soma das componentes fx ao quadrado, soma das componentes fy ao quadrado e soma das componentes fz ao quadrado, que é esta somatória que a gente viu aqui. Tá legal? Evidentemente, uma consideração,
A soma que eu estou dizendo aqui é soma e subtração. Se tiver apontado para o positivo é soma, se tiver apontado para o negativo é diferença. Tá? Então, vai ter valores somando e subtraindo de acordo com a direção e o sentido, né, dos vetores. Por falar em direção e sentido, a gente vai passar agora para a ideia de direção e sentido. Infelizmente eu vou ter que apagar porque a gente não tem conta. Vamos lá. Bom, mostrado a parte aqui do módulo, né, como a gente apresenta o módulo, vamos discutir aqui a direção. Diferentemente do coplanar, né, da ideia de duas dimensões, em três dimensões vão ser importantes três ângulos, tá? Que eu chamei de alfa, beta e gama. Alfa é o ângulo entre a resultante e a componente fx. Beta é o ângulo entre a resultante e o componente fy. E gama é o ângulo entre f e fz. Tá? O que acontece? Se eu pegar separadamente f e fx e olhar de lado, né, ter um perfil, eu vou ter isso daqui. Então o ângulo entre eles é alfa. Tá? Do mesmo modo, a gente pode pensar no fy, f, e eu vou ter beta. Tá? Tá bom? Do mesmo modo, estou querendo economizar aqui espaço, por isso que esse triângulo está tão pequeno, eu vou ter fz aqui, gama. Tá? Então, observando isso daí e olhando para os módulos, tá? O que é que a gente enxerga aqui? Enxerga o seguinte: cateto adjacente, hipotenusa, cateto oposto. Então, o cosseno de alfa é o módulo de fx sobre f. Da mesma forma, o cosseno de beta é o módulo de fy sobre f. Do mesmo modo, o cosseno de gama é o módulo de fz sobre f. Tá? Nós podemos tirar esta relação. Essa relação é uma primeira relação que a gente enxerga, mas a gente pode trabalhar matematicamente aqui para estabelecer uma relação entre alfa, beta e gama, e é o que a gente vai fazer. Vamos lá então. Vamos olhar para essa figura e lembrar aqui, o que é o I? Né? Quando a gente tem o F, ele tem um componente na direção X, na direção Y e na direção Z. Tá? Então esse aqui é o módulo, né? É o módulo de fx. Eu posso chamar simplesmente de fx, o módulo de fy. Eu posso chamar simplesmente de fy e o módulo de fz eu posso chamar simplesmente de fz. Tá? Então, fx, fy e fz. Certo? Bom, I, J e K são vetores unitários. Então eu posso também, para qualquer direção, eu posso ter vetores unitários. E eu posso traçar um vetor unitário, que eu vou chamar de U. Esse U aqui é um vetor unitário na direção de f. Como é que eu calculo um vetor unitário na direção de f? O vetor unitário na direção de f vai ser, por definição, f módulo de f. Tá? Por definição, f módulo de f. Ou seja, vai ser f, fx e mais fy, j mais fz, k, dividido por módulo de f, módulo de f, módulo de f. Mas quem é isso? Fx, módulo de fx sobre f. Módulo de fz sobre f. E fy. Quem é isso? A gente acabou de achar. São os ângulos. Tá? Os ângulos que a gente estabeleceu aqui. Então, U fica assim. Cosseno de alfa I
mais cosseno de beta J mais cosseno de gama K. O vetor unitário que aponta na direção de F, esse U aqui, ele é esse daqui. Cosseno de alfa I, cosseno de beta J, cosseno de gama K. E se eu tirar o módulo de U, quanto é o módulo de U? O módulo de U, por definição ele é unitário, vale 1. É o módulo disso daqui, e aqui a gente já sabe. Tá? 1 vai ser o quê? 1 vai ser raiz de cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de gama. Tá? Isso aqui a gente viu anteriormente, certo? Dando uma arrumada, a gente pode estabelecer uma relação interessante aqui, né? Eleva os dois lados ao quadrado e vai encontrar o seguinte: cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de gama, isso é igual a 1. Então, essa relação é a relação entre os ângulos, que a gente chama ângulos diretores, ângulos de direção de uma resultante em 3 dimensões. Tá? A soma do cosseno ao quadrado desses ângulos, né? Cosseno ao quadrado de alfa, cosseno ao quadrado de beta, cosseno ao quadrado de gama, é igual a 1. Tá? Pode estabelecer essa relação. Então o módulo é isso, é o quadrado, né, da soma das componentes em x, y e z, raiz disso, e a relação entre os ângulos cosseno ao quadrado de alfa, cosseno ao quadrado de beta, cosseno ao quadrado de gama é igual a 1, onde alfa, beta e gama são os ângulos da resultante com a sua componente. Alfa é de x, beta é de y e gama é de z. Tá bom? Então essa é o nosso estudo sobre módulo e direção, tá, de ângulos em 3 dimensões. É isso.